Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, videocast. Cada hora a gente chama isso aqui de uma coisa, né? Mas do Hello Mine. Hoje a gente está chamando aqui, começando com mais um episódio. Dessa vez a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente. A gente vai falar sobre decisão baseada em dados. Nesse podcast, que a ideia nossa é poder ter e trazer iniciativas, projetos, pessoas que estão contribuindo para uma mineração diferente, aquela mineração que a gente quer no futuro. No podcast Share de hoje, né, a gente está trazendo um convidado especial aqui, que ele vai contribuir com isso. O Gustavo Brito, ele é o miner desse episódio que a gente está trazendo aqui. Ele é sócio e diretor global de digital da IHM Stefanini. A gente já fez essa chamada 3 vezes, que eu já me enrolei aqui. Depois ele vai explicar melhor como é que a gente faz e há quanto tempo que ele está lá na empresa. A gente já se encontrou em diferentes fóruns aí, seja desde evento de inovação e tecnologia em Las Vegas até 2 semanas atrás, a gente se encontrou em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas. E aí eu queria que ele falasse um pouco mais aqui, mas até para a gente começar, Gustavo, explica a história IHM, a história Stefanini, como está nisso. Seja bem-vindo. Legal, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. É um prazer tentar contribuir aqui com vocês, né? Falando rapidamente, né, a Stefanini, maior empresa de tecnologia da América Latina, é uma empresa com mais de 30 mil pessoas em mais de 40 países e que tem várias verticais, onde o grupo ele procura ajudar os seus clientes, né, os nossos clientes, em verticais como financeira, varejo, marketing, governo, etc. E a vertical indústria do grupo Stefanini, ela é representada, ela é suportada pela minha empresa, a IHM, da qual eu sou sócio, e quando a gente fez uma fusão a partir de 2016, a gente passa a ser então a vertical indústria do grupo Stefanini. A IHM, nós somos uma empresa belo-horizontina, mineira, que a gente começa a nossa operação em 94, então ano que vem a gente faz 30 anos, trabalhando com engenharia e tecnologia em ambientes produtivos, em ambientes operacionais, sempre em organizações de base industrial. Então, com essa fusão, a gente passa a levar para o mercado uma capacidade de integração horizontal pela Stefanini, todo o know-how de integração horizontal da cadeia de valor das indústrias do grupo Stefanini, com a integração vertical da IHM, que vai desde o chão de fábrica à nuvem, literalmente. Então, a gente tem, por exemplo, fábrica de equipamentos elétricos, tem um time de engenharia elétrica, tem um time de instrumentação industrial, temos um time de automação industrial, temos um time do que a gente chama de TI industrial, que são desenvolvimento de sistemas voltados para planejamento e controle de produção, MES, PINs, historizadores, enfim. A gente tem um time de otimização e controle de processos, a gente tem um time de analytics industrial, então muitas abordagens. Só uma dúvida, esses times eles já vinham da IHM ou eles foram incorporados pós-Stefanini? Como é que foi isso? Isso já vem da IHM, né? Então a partir de agora, sempre que eu falar de indústria, eu estou falando de times IHM, times que a gente está desenvolvendo dentro da vertical IHM. E por fim, que eu acho que hoje completa essa integração vertical que eu falei, é o nosso time de consultoria. Mas é uma consultoria mais enxuta, mais lean, muito mais voltado para identificar problemas de negócio e executar aportes tecnológicos que endereçam esses problemas de negócio. Então essa é a vertical indústria do Grupo Stefanini. Eu vou fazer uma pergunta aqui fora do roteiro. Às vezes eu compartilho algumas perguntas com quem está vindo, mas não todas. Mas você tocou num ponto que eu gosto muito, né? Quando eu estava vindo para cá, eu gravei um vídeo falando do quão difícil é você ser CLT, às vezes você ser empreendedor e fazer os dois, né? E eu tenho uma admiração imensa por quem é empreendedor. Me fala só um pouco, assim, que a gente acha que a gente nunca chegou a falar disso, da sua jornada empreendedora lá atrás. Você falou em 96? A IHM começou em 94. Eu não sou um dos fundadores da empresa, eram 4 outros fundadores, e eu me junto a esses fundadores, já um time na época, em 2000. Então eu chego na IHM, nessa época a gente devia ter umas 15 pessoas, e enfim, aí fui convidado... Com quantos anos? 19 para 20 anos. Novo demais, uma conta aqui. E hoje com 43, fazendo 44, então, exatamente. E, enfim, e aí, né, conseguindo contribuir dentro do propósito da empresa, com os valores alinhados à cultura da empresa, eu fui convidado para fazer parte dessa sociedade. E aí, desde então, a gente cresce a empresa aí, na época de 15 pessoas, hoje nós somos 1.000 pessoas, só vertical e IHM, né? Como eu falei, o Grupo Stefanini são mais de
de 30 mil pessoas em 40 países. A IHM, especificamente, hoje a gente tem 1.000 profissionais de engenharia e tecnologia industrial. Cara, ali começou a minha jornada, então. Não, eu acho sensacional, ainda mais você tendo a oportunidade de integrar um time de empreendedores que estavam lá também. Eu acho que, principalmente com 18, 19 anos, a gente sabe o quão difícil é começar sozinho nisso, né? No meu caso, eu acho que eu tive esse respaldo, né? Porque eles já tinham começado. E ali, por mais que ainda fosse uma empresa menor, já era uma empresa que já havia conquistando um espaço interessante dentro da comunidade industrial. Então, claro, até hoje é muito difícil, mas eu talvez não tive aquele primeiro desafio de bater na primeira porta que muitos empreendedores têm. Tá. Você já falou um pouco do grupo, das atuações das horizontais, das verticais, mas como que o grupo veio parar na mineração? Foi lá na IHM, já estava na mineração, depois quando juntou, como que isso tem se fortalecido hoje, essa vertical, esse olhar para a mineração? Eu acho que, sem dúvida, a IHM ela contribuiu significativamente para esse posicionamento, a presença do grupo dentro do mercado, né, de mineração. Por quê? Uma empresa como a gente, que trabalha com engenharia ou tecnologia, para a indústria, organização de base industrial, nascida em Belo Horizonte, em Minas Gerais, então, obviamente, a relação com as indústrias de mineração, ela é muito próxima e, obviamente, isso fez com que a gente fosse adquirindo um know-how, um conhecimento melhor nesse mercado. Então, eu acho que, eu arrisco dizer que a IHM, ela realmente contribuiu significativamente para o posicionamento do Grupo Stefanini nesse mercado. Até voltando um pouco aqui, né, pensando lá, cara, você com 18, 19 anos entrando lá e hoje com esse time de 1.000 pessoas. E uma das coisas que eu falo muito, que eu tento contribuir muito, é como atrair novos talentos para o setor, que a gente sabe que é uma dificuldade grande, né? Hoje lá, na hora que vocês vão, fugindo completamente do assunto aqui, não é? Eu gosto. Quando vocês vão atrair talentos lá, qual que é o foco? É engenharia? Vocês estão buscando programadores? Onde que vocês estão buscando isso? E ainda se a formação tradicional universitária, ela é determinante para vocês? Ou vocês já estão começando também algumas empresas de tecnologia que já consegue absorver alguém que não necessariamente foi para a universidade? Cara, ótima pergunta, porque é um desafio que todo mundo vive, né? Eu já até escutei uma frase que representa muito bem isso, que na guerra dos talentos, os talentos venceram. Realmente, a gente tenta várias formas, tá? De captar e de desenvolver e de buscar. Então, desde laboratórios em universidades, então a gente tem laboratório de inteligência computacional, por exemplo, dentro da UFMG, em Minas Gerais, dentro da PUC, dentro do Senai, tem escolas formadoras, a gente, como o Grupo Stefanini, por exemplo, a SPTEC, a gente patrocina a formação de novos talentos nessas escolas formadoras. O que é a SPTEC? A SPTEC é uma instituição que forma pessoas que tiveram vulnerabilidade social, enfim, em tecnologia. Né? Então a gente tem buscado o próprio Inatel, né, onde a gente tem uma parceria muito forte também para desenvolvimento e atração dos talentos que são formados. A gente busca, então, através dessa relação muito forte com as academias, captar, atrair, desenvolver e, claro, retê-los dentro da nossa organização. Então, o caminho via universidade ele ainda é fundamental. Ele é fundamental. Já discutimos, inclusive, montar uma instituição de desenvolvimento, mas ainda não conseguimos fazer. Então, a gente acaba explorando as universidades, as escolas, né, as academias de uma forma geral, da melhor forma possível, e a gente tem conseguido êxito nesse processo. E aí, conectando isso aqui com o nosso tema de hoje, né, que eu acredito fortemente que para o profissional da mineração olhar para o futuro e começar a ser bem sucedido no futuro, um dos drives que ele vai ter que ter é a decisão baseada em dados. Né? Isso vai ser muito difícil de avançar, ou de começar a ter os viés ou aqueles paradigmas da mineração, porque sempre foi assim, vamos continuar fazendo e tal. Então, como que você pode trazer aqui para a gente um overview didático para quem não conhece? Eu também não sou... Eu sou muito mais um entusiasta do que um conhecedor do princípio da decisão baseada em dados, mas como que você pode trazer um overview didático para a gente de o que é isso e como que vocês têm contribuído para levar isso para o dia a dia das empresas? Tá, legal. Sem dúvida, você falou aí na pergunta, um dos grandes desafios que as organizações de base industrial têm, e a mineração também, é mudar essa cultura de viés, né? Essa cultura de geração por geração. A gente foi capacitando as gerações que chegavam a tomar decisão baseada naquele feeling, na experiência mesmo. Quando acontecer isso, você faz isso, quando acontecer aquilo, faz isso. E, de 20 em 20, 30 em 30 anos, os profissionais experientes, eles
passaram, obviamente, a ter uma certeza de que esse era o caminho, né? As decisões baseadas em feeling, viés, experiência. E essa quebra, né? Essa dificuldade de fazer essa quebra de cultura é um principal desafio, porque muda, a gente acabou de falar, cultura, né? E mudar a cultura é muito difícil, né? Como disse Peter Drucker lá atrás, né? Por mais que a estratégia ela seja melhor possível, mais clara possível, a cultura engole ela no café da manhã. E aí, pensando então nesse desafio, a gente começou a desenhar um mapa, né? Então, se a gente, por exemplo, considerar uma pirâmide, tá? Como um processo de tomada de decisão, onde no topo, obviamente, eu tenho os indicadores que eu preciso atacar, que eu preciso melhorar. E quando a gente vai falar de indústria e de mineração, a gente fala muito de confiabilidade, flexibilidade e eficiência operacional. Então, a gente vai primeiro para a base dessa pirâmide, né, dessa analogia que a gente está fazendo a pirâmide, que é identificar os dados, os gaps de dados que a gente tem. Né, e, inclusive, as fontes desses dados. A gente percebe que um pouco acima, por mais que às vezes eu tenha alguns dados, eles estão em fontes de dados distintas, planilhas em Excel, sistemas legados, etc. E aí, qual que é o desafio, então, pensando no outro lado da pirâmide? Tá bom, eu preciso de atacar esses indicadores, eu preciso de melhorar o meu negócio e, obviamente, todo movimento que a gente faz, inclusive esse de mudar a cultura de tomar decisão baseada em viés para uma cultura data-driven, né, uma cultura baseada em dados, falando em português, ele tem que gerar resultado, ele tem que melhorar os indicadores que a gente está perseguindo. Então, o primeiro passo que a gente faz é identificar esses gaps de dados, lacuna, frequência, qualidade desses dados. No segundo momento, a gente vai trabalhar com uma estruturação desses dados, o que a gente chama de data lake, né, onde eu consiga começar a correlacionar o que a gente chama de dados vitais, que são os dados do processo produtivo, dados que são gerados ali dentro do processo produtivo, com dados transacionais, que são dados do negócio, do modelo de negócio. A partir do momento que, então, eu tenho os dados sem lacunas estruturados, eu começo a desenvolver os nossos modelos. Né? Então, eu passo a ter os modelos baseados em dados que vão explorar esses dados e vão nos direcionar para a tomada de decisão. E aí, a partir do momento que eu implemento essas decisões, e esses modelos, obviamente, eles precisam de um tempo para atingir uma acurácia que faça sentido, a gente para de tomar essa decisão baseada em feeling e experiência, a gente começa a acreditar. A gente começa a acreditar nos insights que os modelos trazem para a gente. Mas deixa eu tentar trazer para a turma aqui, porque você falou lá na planilha de Excel. Mas como é que esse dado chegou lá na planilha de Excel, né? Porque na minha cabeça que você estava falando, eu estava falando assim, cara, como é que eu posso ajudar a turma que está nos assistindo a conectar isso ou com a internet das coisas ou com Big Data? Isso conversa com decisão baseada de dados? Em que momento que isso conversa? Como é que isso funciona? Perfeito. Conversa muito. Porque é o seguinte, dentro da maturidade analítica, para o processo de tomar decisão baseado em dados, existem etapas. Né? Então, existe uma etapa, por exemplo, que é só report. Então, eu tenho informações do passado. Eu tenho... a partir do momento que eu consigo enxergar regras que vão acontecendo, a gente tem uma etapa que a gente chama de automação. Né? Então, isso tem acontecido, eu vou começar a automatizar alguns processos. Né? Isso pensando numa curva de maturidade. Se eu consigo ter predição, se eu consigo ter os algoritmos me trazendo informações de que alguma coisa vai acontecer ali no futuro, mesmo que no futuro próximo, eu já tenho um ganho significativo. E se eu chego no mais alto nível de maturidade, que é prescrição, mais alto nível de maturidade analítica para tomar decisão, que é a prescrição, que seria o seguinte, os algoritmos, eles não só estão me informando algo que vai acontecer, por exemplo, dentro do meu processo produtivo, como os algoritmos eles vão setar set points do processo produtivo, parâmetros de produção, para evitar que, por exemplo, um evento inesperado não aconteça. Mas deixa eu voltar um ponto ainda. Para todas essas análises, você precisa coletar esse dado de alguma forma, isso. Lá na planta, seja do equipamento móvel e tudo mais. Isso, você precisa sensorizar esses equipamentos. Esse equipamento já tem sensor. Como é que você faz a coleta disso? Né? Porque às vezes na minha cabeça aqui, às vezes quem está menos acostumado é o cara lá fazendo marcação em mão. Hoje em dia não precisa fazer mais isso, né? Você consegue sensorizar. Eu acabei respondendo sobre Big Data, né? E IoT. Então, hoje, pela evolução tecnológica, né, capacidade de processamento muito melhor, as tecnologias cada vez mais acessíveis e disponíveis, a gente consegue, nessa base que eu falei da pirâmide, que é onde são gerados os dados, a gente consegue levar esse tipo de tecnologia, né? E também pela evolução dos protocolos de conectividade. Então eu tenho menos dificuldade, nunca é fácil, né? Então eu tenho menos dificuldade de instalar qualquer sensor, entre aspas, né? Através dos IoTs, hoje mais popularmente conhecidos, né? E suprir esses gaps numa base.
Então, aí eu começo a gerar dados, bilhões de dados, Que não serve trilhões para de dados, nada, né? que não serve para nada, mas eu já começo a criar uma estrutura de Big Data. Então, eu tenho muitos dados ali dentro do processo produtivo, e fora os que eu já tenho através de instrumentação e sensoriamento tradicional, eu consigo agora suprir esses gaps, às vezes porque antes eu tinha dificuldade de infraestrutura, de levar um cabo, por exemplo, numa operação em uma unidade remota, por exemplo, eu já consigo fazer isso usando protocolos como 4G, LTE, satélite, etc. O Wi-Fi é um protocolo? É um protocolo. Mas pensando em ambientes e até remotos, como por exemplo florestas, onde eu preciso de dados, por exemplo, de monitoramento ambiental, de água, solo, ruído, etc., eu não consigo levar o Wi-Fi até lá. Então eu uso outros protocolos. Mas isso eu gero, só para concluir, em relação à sua pergunta sobre Big Data. Hoje a gente tem muitos dados, então, fora os que a gente já tinha pelo sensoriamento tradicional, sendo coletados e historizados pelos sensoriamentos mais emergentes, né, que são os IoTs. Tem duas perguntas, duas curiosidades aqui. Uma é, você falou 4G, cara. Outro dia eu vi uma mineradora, eu não lembro exatamente qual foi, fez algum anúncio falando, cara, a nossa operação tá toda com 4G e tudo mais. E até lá, quando a gente vai para Santa Rita, a gente vê o Inatel lá, os caras estão pensando em 6G, né? O 4G ele ainda é essencial, não está se falando mais de 5G, não, ainda continua, aliás, ainda não se fala de 5G, ainda se explora o 4G nas operações, como que é isso? Ainda se explora, o 4G ele endereça alguns problemas de conectividade, sim, mas já se fala bastante de 5G, porque o 5G ele não é uma evolução do 4G. O 5G ele já vem é uma nova tecnologia. É uma tecnologia que ele vai trazer ganhos significativos em latência, performance, enfim, que vai fazer, né, as operações industriais elas conseguirem capturar todos esses dados que a gente falou de uma forma muito mais fácil, com uma performance melhor, uma latência melhor. E aí, só para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, não estou compartilhando nenhuma bobagem. Quando a gente fala em 4G, eu estou falando de um volume de dados menores ou de uma complexidade menor. Quando eu falo de 5G, eu já posso tratar o vídeo como um dado, correto? Exatamente. Tá. Você tem uma largura de banda muito melhor. Tá. E aí, conectando isso assim, você tem visto alguns projetos assim, porque todo mundo fala tanto de sensorizar, vamos sensorizar e tal, e empresas que colocam um monte de dados para dentro que não estão tratando para poder tomar decisão? Não tem essa capacidade? Muito. Hoje, quando a gente vai ajudar os nossos clientes industriais, os nossos parceiros, nas suas jornadas digitais, no diagnóstico inicial, a primeira análise é justamente essa, gap de dados. Às vezes, eles têm uma infraestrutura de dados muito rica, com historização e estatística muito disponível, né, para que os algoritmos eles venham na sequência. E a gente encontra, a grande maioria ainda não explora bem os dados que são gerados. E às vezes já até estruturados. Em alguns casos eles nem estão estruturados, mas em alguns casos eles já estão estruturados. Em historizadores, por exemplo, mas os dados eles não são explorados. Agora, assim, né, quando a gente fala de skills que o cara vai precisar lá na ponta e tal, que a provocação que eu faço aqui, que vai precisar saber falar sobre decisão baseada em dados, né? Então, olha de quantas coisas que a gente falou, né? A gente falou de telecomunicação, a gente falou de sensorização, de big data, de algoritmos que vão precisar para poder fazer toda essa análise e tudo mais. Como que você vê a turma que está lá na operação hoje, o líder da operação que está ali, um cara muitas vezes ali, né, tático, estratégico, que está lá, ele entende que ele precisa disso tudo ainda, ou são poucos que capturaram e que entenderam que isso é uma skill que ele precisa ter também, até para poder saber o que cobrar do time? Ótima pergunta, porque, de novo, é um outro grande desafio. Realmente, a gente precisa que esse cara mude, obviamente, a abordagem. Exatamente. Só que ela é cultural, é outra mudança cultural. Né? Então, um cara que há 20 anos, ele sempre tomou uma decisão, né, de uma forma, você falar com ele, né, ou você convencê-lo, ou engajá-lo, de que aquele algoritmo vai começar a tomar decisão por ele, ou vai direcionar ele, ou exatamente, suportar ele para tomar uma decisão, é uma quebra de paradigma. Então, qual que seria o caminho, tá? E que não é uma resposta certa, porque existem várias dificuldades nesse processo. Mas um processo que a gente tem feito e tem entregado resultado, que tem conseguido engajar esse cara lá da ponta a participar dessa jornada, que lá na frente vai ter um algoritmo ajudando ele, como a gente falou, é usar metodologias que colocam as pessoas no centro. Então, hoje, quando a gente vai criar um
um roadmap de dados, né, de iniciativas voltado para melhorar os processos de tomar decisão, para que eles sejam realmente baseados em dados. A gente usa muito design thinking com design de serviços e gestão de produto. Tá? Então, por que design thinking? Porque a gente coloca esses caras, esses de 20 anos tomando decisão baseada em viés, para nos ajudar a pensar como o algoritmo vai ajudá-lo no dia a dia. Então, a partir do momento que eu engajo, que eu tenho metodologia, que eu vou engajar esse cara, ele vira o que a gente chama de evangelista digital. Então, esse cara que fez parte do processo, todo ser humano não tem jeito, o ser humano ele é vaidoso, uns mais, outros menos, mas se o cara participou da construção daquela jornada, daquele roadmap, e por mais tecnicamente não vai ser ele que vai implementar, mas ele ajudou a pensar no que precisa de ser implementado, ele compra a ideia, ele patrocina a ideia, e internamente. Então, quando ele vai almoçar, quando ele vai fazer uma troca de turno, etc., ele vai convencer os pares dele de que, cara, hoje a gente melhorou o nosso dia a dia porque a gente construiu um algoritmo, por exemplo, que melhora o nosso, é legal você falar a nossa vida, né? O nosso dia a dia. Não, é legal você falar isso porque num dos nossos episódios a gente trouxe o Alessandro NG aqui, que ele veio falar de mindset ágil, né? E a gente tá falando de design thinking, de ferramentas ágeis no geral e tal. E ele falou exatamente a mesma coisa. Você falou, cara, eu preciso trazer o cara, eu preciso fazer com que ele seja parte, para que ele compreenda o que é o design thinking. Agora você está falando assim, cara, quando eu uso o design thinking para poder trazer ele, eu consigo ajudar ele a entender. Eu acho isso ótimo, que vocês só estão reforçando dois dos princípios que a gente tem. Eu nem sabia. Lá. Agora, sempre tem o cara o resistente, né? Assim, cara, você pode engajar ele, pode colocar lá. Como é que você lida com esse cara? Assim, você faz uma prova de conceito, depois mostra o valor para ele, ou fala, cara, esse aí não tem muito o que fazer? Não, de novo, a gente tem que trazer esse cara. E aí, na metodologia consultiva nossa, a gente identifica as personas que a gente fala, né? Se ele é um sabotador, no sentido de que, não que ele vai sabotar, um ADKAR, como se fosse um ADKAR da gestão de mudança ali. Exatamente, que ele vai ser um cara... É um dos nossos princípios também, tá? Que ele vai ser um cara que vai criar o máximo de dificuldades possível, tem um patrocinador, tem um influenciador, enfim. Então a gente faz esse mapeamento. E esse cara é um dos caras que a gente vai... Cara, é importantíssimo que ele participe, que ele se sinta dono do que a gente está construindo. Então, respondendo a sua pergunta, existem sim essas personas, mas elas precisam ser identificadas no início, a gente precisa trabalhar elas no início, trazendo elas para ajudar na construção. Agora, só para eu poder tentar conectar aqui, né? Quando eu falo de decisão baseada em dados, então, lá no final, para poder ter um direcionamento, eu tenho que começar pensando lá na sensorização do meu equipamento, da minha planta, aí eu preciso ter interface de comunicação de alguma forma para que eu colete esse dado. Depois eu jogo esse dado numa base, que aí na minha cabeça estava o que seria Big Data, mas é o que você está falando de Data Lake também, né? Que é a mesma coisa. Mas na verdade, Data Lake é onde estão os dados ali, que dependendo do volume, ele não deixa de ser um Big Data. Tá. Aí depois eu preciso de um algoritmo para poder interpretar tudo aquilo, eu preciso que que transforme isso em inteligência. Esse seria uma jornada, né? Resumida. Sempre perseguindo o número. Ou quais os números que a gente vai perseguir. Tá. Você já tem um target antes. O topo da pirâmide. Não é tentar ficar descobrindo alguma coisa. O topo da pirâmide, que é a analogia que eu fiz aqui, tem os indicadores de flexibilidade, confiabilidade e eficiência operacional. Então, como é que a gente vai atacar eles? Como é que os nossos processos de tomar decisão agora, através de algoritmos, né, realmente vão impactar eles? Tá. Aí a gente passa por toda essa jornada que você falou. Nessa jornada, uma coisa que você fala da mineradora grande, né? Ou a muito grande. Uma coisa é você falar lá da mineradora, cara, que às vezes é familiar, pequena ali. É possível para ambos? Claro que a gente sabe que na grande mas a pequena também consegue implementar isso, fazer isso viável? Consegue por quê? Hoje a tecnologia está mais acessível, né? Então cada vez mais disponível. Então eu não preciso de comprar, por exemplo, uma infraestrutura de dados tão grande que uma mineradora grande precisa para uma pequena. Então eu consigo perseguir essa jornada, desde o sensoriamento, IoT, passando por Big Data, né, pelo Data Lake, desenvolvendo os algoritmos. Hoje em dia, por exemplo, existem softwares open source que você desenvolve os algoritmos neles. Nime, por exemplo, é um que a gente usa bastante. Enfim, e orientado aos resultados de negócio, eu consigo fazer isso com as tecnologias hoje totalmente acessíveis. Mas aí você tem a tecnologia. E quando a gente fala das pessoas que estão lá do ponto de vista de desenvolvimento, você precisa fazer um projeto conjunto que você vai desenvolver tecnicamente as pessoas que vão rodar isso lá nessa mineradora pequena, ou não? Cara, você está com o pensamento errado, Rock, e lá já tem essa galera que consegue fazer isso. Não, aí em alguns casos, né, eu preciso de capacitá-los, né? Então aí existe uma forma da gente suportar
esse processo continuamente. Existem, ou dependendo do que a gente encontrar, se a gente encontrar uma capacidade analítica forte dentro do time, só fazer um handover e eles conseguem sustentar. Tá. Mas, e, obviamente, de tempos em tempos, a gente vai garantindo que aquilo que a gente implementou ele está sendo sustentado e os ganhos que a gente conseguiu gerar lá no início, eles estão sendo mantidos. Se a gente identifica que não, opa, peraí, a gente precisa de voltar. Tá. E aí, trazendo isso agora, até, né, 2 semanas atrás, quem estava em Santa Rita, quanto tempo foi? 2, 3... O tempo passa tão rápido. Mas deve ter umas 3 semanas. Acho que tem 2 a 3 semanas, a gente estava lá no Hackathon em Santa Rita e eu tentei assistir a apresentação do Gustavo, que é Indústria 5.0 acelerando a agenda ESG. E todo mundo sabe que eu sou um hiper defensor lá do Hackathon, vai gastar dinheiro com SXSW, nem com Web Summit, não. Vai primeiro lá para o Hackathon e depois ver. Só que tem que, infelizmente... teve 2 acidentes, eu acabei perdendo, 2 acidentes na Fernão Dias, eu acabei perdendo a apresentação do Gustavo, e eu queria que ele me contasse um pouco como que foi essa apresentação, como que você está fazendo essa conexão disso que a gente está falando, da decisão baseada em dados, suportando essa agenda ESG. Legal. Acaba que grande parte da storytelling lá do que eu apresentei está relacionado com o que a gente acabou de falar. Então, vou tentar resumir aqui, né, e obviamente linkando com o que a gente falou. Indústria 5.0. Primeiro, né? A indústria 5.0 ela não é uma nova revolução industrial, não é uma 5ª revolução industrial que está se iniciando e a 4ª revolução industrial acabou. Na verdade, a indústria 5.0, que é esse termo que nasceu no Japão, uns 4 anos atrás, ele nasce muito mais com o objetivo de corrigir alguns rumos das jornadas de indústria 4.0 que estavam acontecendo dentro das organizações, do que de ser realmente uma 5ª revolução, como eu falei. E aí, ele tem basicamente, nesse movimento de indústria 5.0, ele tem basicamente 3 pilares. Né? Então, tem um pilar que está relacionado a pessoas, né? E legal que a gente falou muito de pessoas aqui. Por quê? Porque vários estudos mostram, MIT, colaboração do BCG, McKinsey, até o Gartner, que 70% a 80% das iniciativas de indústria 4.0 falharam. Isso gerou em torno de 2 trilhões de dólares desperdiçados ou mal investidos. Por que falharam? Justamente por não ter metodologia que colocasse pessoas no centro. Então, pessoas no centro é um dos pilares desse movimento de indústria 5.0. O segundo pilar desse movimento é sustentabilidade. Então, hoje, a agenda de sustentabilidade ela é um drive estratégico de todas as organizações e os investimentos que são feitos nas jornadas digitais, eles precisam, de alguma forma, endereçar temas voltados para o E, para o S e para o G. E resiliência, eu até hackei um pouco, eu falo que é, lembrando do Taleb, né, eu gosto muito, eu falo que é mais antifragilidade do que resiliência. Pô, olha o que a gente viveu nos últimos anos aí, né? Covid, guerra, enfim. Até a mudança do acrônimo que representava o mundo, que antes era VUCA, hoje já é BAN. Então, ou seja, até isso está mudando. E isso faz, então, com que as organizações elas precisem criar estruturas organizacionais cada vez mais responsivas, que consigam se adaptar, né, mais adaptáveis a todas essas necessidades de mudança. Então, eu falo muito que para que a gente consiga atingir os principais indicadores de negócio, seguindo essa jornada aí de decisões baseadas em dados, a gente precisa de metodologia. E aí, o que eu falo também? Que a gente consegue, e eu levei alguns casos, usando metodologias certas, melhorar indicadores do negócio e endereçar indicadores ambientais. Então, eu levei vários casos onde eu tenho algoritmos de machine learning, de deep learning, soft sensing. Se quiser já compartilhar os casos, pode compartilhar. São vários, mas enfim. Eu tenho casos que, por exemplo, eu tenho um algoritmo que ele detecta vazamento em minerodutos, e o próprio algoritmo, ele intertrava o processo produtivo. Então, ou seja, eu cheguei naquele mais alto nível de maturidade analítica que a gente falou lá atrás, prescrição. O algoritmo, ele não só está falando o que vai acontecer, como ele toma a decisão. Por outro lado, eu tenho vários outros casos de algoritmos preditivos, que é onde eu levo um insight, eu levo uma informação, e o operador ou o diretor industrial, ele toma uma decisão baseada naqueles insights. Então, como, por exemplo, predição de emissão de particulados. E aqui eu vou falar só de casos que endereçam problemas ambientais. Tá? Então, predição de emissão de particulados. Então, antes de uma emissão de particulado passar de um limite, o algoritmo ele já trata ali a variabilidade do processo para evitar que aquilo aconteça.
Eu tenho casos de monitoramento ambiental, eu tenho casos de predição de teor de sílica em colunas de flotação, por exemplo, antes de chegar a um resultado de laboratório, e isso reduz, por exemplo, economia de energia. Deixa eu só voltar no começo aqui, que você tem um prescritivo. O prescritivo é que ele já diz a ação a ser tomada? Ele diz ação e toma ação. Ele toma ação? O prescritivo é o mais alto nível. O preditivo, se a gente conseguir chegar aqui em 90% das nossas decisões, a gente já atingiu um nível de maturidade espetacular. Que é o cara falar o seguinte, o particulado ele vai ultrapassar o limite. Essa batelada de produção, ela vai ser produzida num nível de qualidade que não nos interessa. Só voltar aqui, porque o particulado, às vezes, para quem está na operação, o termo particulado está muito no dia a dia, né? Mas talvez para quem está um pouco distante, o particulado a gente está falando da poeira, basicamente, né? Então, por exemplo, eu já vi vários casos que a gente tem muito problema com a comunidade do entorno, porque o volume de particulado que sobe é muito alto, então você gera uma série de problemas. Então, por que a gente está falando aqui da conexão com a ESG, né? Porque esse particulado aí vai ter problema no relacionamento com a comunidade, às vezes pode gerar problema de saúde, dependendo de onde estiver localizado, né? É nesse contexto também que você está trazendo. Exatamente. Agora, só me dá assim, porque às vezes quando a gente fala do prescritivo já tomando uma ação, pode parecer um negócio meio sci-fi, né? Então, assim, me dá um exemplo, só para a gente poder tangibilizar para as pessoas, de uma ação que é tomada, por exemplo, hoje, num modelo prescritivo desse. Um algoritmo, ele intertrava a velocidade das bombas de um mineroduto a partir do momento que ele identifica que tem um vazamento. Então, ele não espera que um operador na sala de controle pare um processo produtivo ou reduza, por exemplo, o bombeamento. O algoritmo já faz. Cara, isso é muito legal. Cara. Enfim, todos esses casos, tem vários outros, predição de alvura, predição de sucata em linhas siderúrgicas, enfim. E aí, obviamente, eu vou tentar melhorar minha qualidade de produção, ou minha performance de produção, na verdade, para evitar que aquela sucata nesse caso são resíduos, né, que são gerados dentro do processo de siderúrgico. Então, dentro do conceito de economia circular, né? Então o algoritmo ele me avisa que eu preciso, você vai produzir no nível que não te interessa. Reavalie seus parâmetros. Então, enfim, existem vários casos que eles não só endereçam problemas ambientais, isso é importante, até falei isso lá na palestra, como eles também geram resultado para o negócio. Porque a partir do momento, em todos esses casos que eu falei, que eu estou melhorando estabilidade, reduzindo variabilidade do processo, eu ganho eficiência. Então eu não estou só endereçando o objetivo ali da quarta evolução industrial, que é o aumento de competitividade através de tecnologia, como eu também estou acelerando as agendas ESG, as agendas de sustentabilidade. Só fazendo um recap aqui, né? Porque a gente falou de IoT, a gente falou de telecomunicação, a gente falou de inteligência artificial. Porque quando a gente está trazendo o algoritmo, a gente pode estar falando que está dentro do contexto de inteligência artificial ou não? Ainda não, né? Sim. Pode? Sim, analítica industrial. A gente está trazendo esse contexto? Não, desculpa. Não essa IA generativa, LLM. A gente está falando de outras técnicas de IA. Mas sim. E aí tem um tema que eu adoro, cara, e também que eu acho que vai ser, que é quando a gente pensa também na robótica, né? Hoje já tem algum modelo do prescritivo, que ele toma alguma ação associada com alguma coisa de robótica? Eu só estou trazendo aqui porque às vezes eu fico vendo as mineradoras muito trazendo aquele, seja o cachorro lá da Boston Dynamics, eu não sei o quê, e eu vi uma apresentação da Tech, que o VP da Tech falou, cara, a gente tem esse cachorro lá, a gente não serve para que ele faz ainda, mas a gente está tentando achar alguma coisa. Isso é demais ainda para a gente hoje em dia, para que ter algum tipo de interface com tecnologia de robótica assim ou ainda não? Eu confesso que a gente, né, IHM Stefanini, a gente direciona as nossas jornadas muito mais para a exploração de dados, que a gente falou até agora, tá? Menos para robótica. Mas existem vários hoje robôs colaborativos, independente da operação, que já operam unidades produtivas autonomamente, né? Ou de forma autônoma, né? A gente pode considerar que os caminhões autônomos dentro da mineração, por exemplo, não deixa de ser um robô, né? Mas, por exemplo, eu estava até pensando no caminhão autônomo, mas algum modelo desse ele pode mudar a rota do caminhão? Hoje, assim, dentro da mineração, você já ouviu falar de algum caso que ele muda a forma do caminhão operar ali? Ou é um negócio mais pré-definido ali, sabe? Eu também não tenho, nós não nos envolvemos, não tem muito conhecimento nas tecnologias envolvidas nos caminhões autônomos, mas
Sim, eu arrisco dizer que sim, que é possível se adaptar né, o direcionamento, o trajeto dele ali em função de alguma coisa que ele aconteceu. Você conhece o Eugênio Licei? Muito. Eugênio, você tá me devendo, hein? Eu te chamei para vir aqui, você falou que ia vir em setembro, não veio, que eu acho que vai ser uma boa conversa pra gente ter com ele, para poder falar de caminhão autônomo. Um abraço para o Eugênio também. Cara, vamos dar uma seguida aqui. Então, assim, pô, a gente explorou bastante coisa que eu acho legal pra gente tentar mostrar pra turma como que essas coisas se conversam, né? Para quem está entrando hoje, né, seja na universidade ou para quem, recentemente, uma das mineradoras foi reconhecida como a segunda empresa dos sonhos dos jovens, né? Eu posso falar porque eu trabalho lá, né, cara, que a Vale, isso foi um motivo de muito orgulho para a gente. Mas esse profissional que ele quer seguir nessa jornada aí, qual seria a formação ideal que deveria estar buscando? Ou quem já está no mercado, que for tentar buscar um caminho desse, qual o caminho que você acha que deveria seguir? Assim, curso? É um autoaprendizado? Para onde que vai? Qual caminho que pode seguir? Eu acho que assim, as disciplinas que compõem essa abordagem de dados, né? Então um cientista de dados, um engenheiro de dados, ele passa entre várias capacitações, tem duas que são fundamental, que é de programação, né, e estatística. Então, talvez essas seriam as duas disciplinas que eu investiria, né, e que eu peço, obviamente, para as pessoas que estão junto com a gente investir em conhecimento. Agora, eu com administrador, 46 anos, se eu quiser entrar nisso, você acha que ainda dá tempo ou é uma jornada muito longa para começar? Você gosta de matemática? Não, esse é o problema, você falou estatística, cara. Esse é o problema. Então vai ter um pouco mais de dificuldade. Vou buscar outro caminho ainda. Cara, eu queria fazer um bate-bola aqui com você, que a gente sempre gosta de trazer, que é a mineração numa visão diferente, né? E aí tenho 6 perguntinhas aqui para poder te fazer. A primeira é o seguinte, qual foi a mina que você pisou até hoje? Não, várias, né? Várias minas. Mas a primeira? A primeira? É mina fábrica. Na época, 2001, eu acho que ela já estava virando o Vale ali na época, das minas fábrica. Tá aqui do lado, tá perto, né? Qual equipamento que você viu até hoje que mais lhe impressionou? O caminhão autônomo tem me impressionado, mas eu vou ficar não com o equipamento, vou ficar com a área de processo, que são os fornos de pelotização. Eu acho que é uma tecnologia de processo ali, né, que transforma finos em pelotas, que lá na frente melhora rendimento. Todo esse conceito de economia circular, de sustentabilidade que a gente fala, ele é fortemente ajudado, né, na produção de aço através de pelotas, então eu gosto bastante dos fornos de pelotização. Legal. Qual que foi a inovação mais legal, mais inspiradora que você viu na mineração até hoje? São as de IA, de Analytics Industrial, aplicadas em diversas etapas de processo. É uma quebra, né, como a gente falou aqui, histórica da mineração, que sempre foi, onde as decisões sempre foram das pessoas. A gente começa a ver as decisões, os algoritmos, o que a gente falou o tempo inteiro aqui hoje, ajudando nessas decisões. Eu tinha pensado antes, mas eu vou fazer depois que eu terminar aqui. O que você curte mais, o sobrevoo da chegada ali em Santos Dumont ou lá no aeroporto em Carajás? Cara, eu vou falar que até hoje, nas duas aterrissagens, se eu tô na janela, eu tiro foto e mando pra família. Mas eu não vou ficar no muro, não. Talvez por ir muito mais pro Rio, né, até como turismo, etc., hoje me encanta mais Carajás, aquela floresta. É impressionante, eu falo que é impressionante. Em qual região de mineração você se sente mais em casa, Minas ou Pará? Minas. Daqui, até pelo sotaque, dá pra ver, né? E qual a mina ou a região que você foi de mineração até hoje, você já experimentou a melhor comida até hoje? Melhor comida? Cara, eu vou te falar, depois eu até peço pro pessoal escrever aí e me lembrar o nome. Tinha um restaurante na Ferteco antigamente, que ele ficava na vila. A Ferteco antigamente, a mina fábrica, né? Ela tinha como se fosse um alojamento lá, um condomínio, onde os profissionais moravam. E aí depois foi desativado, mas ficou um restaurantezinho que era uma senhora que fazia uma comida ali que era espetacular. E aí poucas pessoas sabiam. Era, sei lá, 4 mesas, 5 mesas na cantinazinha dela. Nunca esqueço, cara. Dificilmente algum restaurante, alguma indústria, alguma mineradora vai chegar na comida dessa dona. E aí peço aí quem lembrar, falar o nome dela. Coloca lá nos comentários lá o nome dela. Lá. Se tiver foto, manda pra gente também, coloca lá, que é legal. Cara,
Aliás, eu queria voltar aqui, né? Porque você estava falando lá de como que o prescritivo, o preditivo pode atuar. Hoje vocês estão desenvolvendo alguma coisa relacionada a Digital Twins nesse contexto? Ele faz alguma simulação antes de fazer a sugestão, a orientação? Sim, dependendo do problema que a gente está atacando. Se ele envolve necessidade de imagem computacional, aí sim. Então a gente usa a imagem, faço, né, que é o Digital Twin, faço uma transcrição do ambiente físico que a imagem está vendo para um ambiente virtual, nuvem de pontos que a gente fala, e aí os algoritmos em cima dessas nuvens de pontos, eles exploram ali. Isso é para fortalecer a orientação, a sugestão que está sendo, não é para poder criar cenários? Isso é, na verdade, uma forma de capturar um gap. Então, por exemplo, eu tenho uma pilha e eu preciso saber o volume dela. Eu não tenho uma instrumentação que consiga me entregar. Eu posso colocar um LiDAR, um drone voando sobre essa... O que é o LiDAR? LiDAR. LiDAR, o radar. É o radar, com um drone, por exemplo, sobrevoando aquela pilha, e ele vai me entregar uma nuvem de pontos, que é a pilha no formato, né, digital dela. E aí o algoritmo ele vem e calcula o volume, por exemplo. Então isso tem várias aplicações acontecendo. A gente ia falar de robótica mais cedo, você acabou de trazer o drone aí, né? A gente tem um caso de drone que é muito interessante. Às vezes a gente esquece, né, cara, que o drone é robótica. Conta esse do drone aí para poder compartilhar. Esse caso, esse que eu falei especificamente da pilha, é para uma indústria de fertilizantes. E aí ele tinha duas necessidades. Cálculo de inventário mais rápido, né? Ele gastava ali um dia por mês. Ele parava a produção para poder... Ou parava, na verdade, parte da produção que acessava aquela pilha de matéria-prima era uma pilha de matéria-prima. Enfim, a gente com uma solução de drone com uma fusão de tecnologia embarcada nesse drone, LiDAR, sensor de presença, câmera térmica, etc. A gente... numa rota ali de 20 minutos eu consigo calcular o volume. E aí eu não só ajudo na regulamentação, entre aspas, do inventário, como eu integro cooperação com a planta, onde o planejamento e controle de produção, ele começa a ter, então, dados quase que em tempo real, né? Ou pelo menos uma frequência muito melhor do que ele tinha antigamente. Tá, legal. Cara, vamos lá. A gente caminhando aqui para as perguntas finais. O que mudou de quando você entrou lá na mineração lá atrás, ainda IHM, e para agora? O que você está vendo diferente? Eu não conhecia muito bem o universo e os impactos e o protagonismo que a mineração tem na sociedade. Hoje eu conheço muito mais, né? Então, mineração é onde tudo começa, né? Eu não vou nem falar dos retornos econômicos, financeiros para as comunidades, para o país, como emprego, tributos, balanço comercial com exportação, enfim. Mas ela também contribui para os outros segmentos, né? Ela é a base, né? Ela é a matéria-prima de praticamente quase tudo que a gente encosta. Enfim, mais do que esse protagonismo na atividade econômica, eu tenho visto que a mineração ela tem procurado deixar importantes legados para a sociedade que ela está envolvida ali. Legal. Então eu acho que hoje a mineração é um doce, se não for o principal segmento econômico no país. Claro, a gente vai falar de agro, tem vários, pensando em números, existem talvez outros números maiores, mas a mineração ela é protagonista nisso sim. Isso é legal porque assim, às vezes eu vejo a turma comparando muito com a água, eu falo, cara, a gente não tem que ficar comparando com a água, a gente tem que, o nosso espaço ele tem que ser fortalecido ali de uma forma diferente. Isso aí, são propostas diferentes. Só assim, antes da gente encerrar aqui, penúltima pergunta, deixa algum dica, conselho para quem quiser seguir aí a vida Data Driven, não do aprendizado, que isso já falou, mas quem quer, cara, eu quero trazer isso para o meu dia a dia de trabalho, é o cara que está lá na ponta, um gerente relacionado à operação, um supervisor de operação. O que você acha que ele deveria começar a buscar para ele entender do que a gente está falando aqui hoje? Eu acho que EAD, né? Hoje tem várias de educação à distância que ele vai te ensinar até o que é. Né? Até um pouco dessa conversa nossa aqui, um cara que é 100% leigo, ele consegue ter acesso a cursos ali que vai direcioná-los no que é o universo de um cientista de dados, de um engenheiro de dados. Né? E aí, obviamente, tem toda a capacitação que vem aí na sequência. Então, eu acho importante a capacitação, porque isso vai te ajudar depois a tomar a decisão, porque você sabe como é que aquele algoritmo, ou por que aquele algoritmo está te trazendo aquele insight. A partir do momento que você entende como que ele foi gerado, toda a infraestrutura necessária, que é o que a gente falou aqui da pirâmide, né? Lá de baixo. Tá. Então, eu acho que essa visão estrutural é interessante.
tô com um problema aqui que no último episódio, o Marcos puxou minha orelha 3 vezes, que eu falei que era a última pergunta 4 vezes. E eu vi que eu tô cometendo o mesmo erro. A conversa tá boa, pode ir. Eu tô cometendo o mesmo erro aqui de uma coisa que eu preciso te perguntar, né? Porque você falou como que você viu a mineração antes e agora. Como que você enxerga a mineração no futuro? Aí eu vou até falar de você. Eu estou impressionado como realmente a mineração tem deixado legados interessantes, né? E aí, dentro das palestras que eu vi sua, Gustavo, de uso futuro, cada palestra nova é um legado diferente que foi deixado. Então, eu vejo a mineração, de novo, como sendo cada vez mais protagonista dentro dos legados possíveis de serem deixados para a sociedade de uma forma privada, né? Não estou falando de órgãos públicos. Então, realmente, não só gerar a matéria-prima do mundo, mas como deixar legados e experiências boas para a sociedade, para as pessoas. Eu falo que eu tenho o melhor emprego do mundo, porque poder construir a construção desse legado positivo é sensacional, cara. Última pergunta, agora a última pergunta. A mineração para você em 10 segundos. Estou sem um relógio ali hoje, não dá nem para poder medir. Cara, é o berço de tudo. É onde nasce o mundo. Ótimo. Cara, muito obrigado. Para quem não sabe, na hora que a gente falou, cara, ele me perguntou quanto tempo vai ser, 30 minutos é o ideal, mais de 30 minutos fica cansativo. A gente deu 45 minutos mais ou menos aqui. Foi 5. É muito bom, cara. Eu acho assim, é muito legal. A proposta que a gente está tentando construir é dar uma visão do que são todos esses impactos ou essas novas tecnologias, ou essas novas abordagens que estão chegando na mineração, para que as pessoas que às vezes estão muito fora ali do contexto possam entender, seja quem está no corporativo, cara, como que eu posso apoiar? Então, por exemplo, a gente falou aqui de várias formas do skill. Então, será que o RH pode pensar em como, né, trazer esse contexto para cá? Então, a nossa ideia dentro do podcast é poder trazer isso e tal. Legal. Cara, muito obrigado. Valeu. Depois a gente, quem sabe, compartilha depois um vocabulário dessas coisas todas para poder contribuir também para as pessoas, que eu acho que isso é legal. Obrigado pela presença. É ótimo trocar ideias, enfim. Compartilhar, né, um pouco do que a gente está vivendo, né? Nunca são verdades absolutas, mas são obviamente perspectivas, né, ou parte da perspectiva de quem está ali na comunidade industrial, na comunidade de mineração. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Tá, foi ótimo. Tudo que é bom passa rápido, né? Claro. Quase 50 minutos, né? Cara, obrigado. Pessoal, obrigado por ter assistido. Eu acho que aqui hoje foi mais um exemplo assim, do como que a gente pode aprender, né? Eu não sou uma pessoa que tem muito constrangimento de fazer perguntas erradas ou de dizer que eu não sei. Mas eu acho que o Gustavo Brito ajudou bastante aqui para poder clarear essa questão da decisão baseada em dados e trouxe uma série de outros aspectos, né? Então, aguarda que a gente tem outros episódios vindo com outras temáticas relacionadas aos 10 princípios do pensamento avançado da mineração. E fico aguardando vocês. Um grande abraço e até logo.